Bom, deixa eu chamar aqui, então, a deputada Jandira Fegali. Querida Jandira! Tá sem som. Tô mesmo, estava sem som. Poxa, Jandira, você viu, né, que eu ia fazer um programa para você, assim, alto astral, para a gente falar de carnaval, mas aí vem Por aí, essas eu notícias tô horríveis, né? nada. Você com essa flor aí, eu aqui toda careta. Eu devia estar assim, arrumada, assim, igual você, com flor no cabelo, com flor. Você está Bota ótima. aquele formato, Gui, na tela da gente mais pertinho. É Você isso, a está gente fica ótima com essa mais. flor, com esse colorido. Você viu? Está E os ótima. cabelos brancos? Tem tanto tempo que a gente não se vê, né, Jandira? A última vez que eu entrevistei a Jandira aqui, gente, ela estava rouca, coitadinha. Rouca completamente. A Tava gente até tem com suspeita de Covid, não foi? tava. Mas eu tive Covid. Não sei se foi nessa época, mas eu tive. Mas fiquei bem, Pois é. fiquei assintomática. Quem toma vacina fica bem, né, senhora? Quem Exatamente. nega A Jandira vacina, é médica, gente. Ela sabe do que está falando. quem toma vacina fica bem. Quem não toma é que é complicado. Jandira, só para a gente começar esse programa aqui, eu queria te perguntar como é que você está vendo essa situação aí? Você viu as minhas preocupações? Eu estava ouvindo você estava falando da questão internacional, não é? É que eu não consigo entender qual é desse alinhamento da extrema-direita com Putin. Eu me preocupo muito com isso, porque eu fico desconfiada se ele não está se realinhando, sabe? Olha, deixa eu te falar, Sinara, eu acho que a análise da mídia aberta, vamos dizer assim, na grande mídia, eu acho ela muito parcial. Eu acho que o Putin é uma pessoa conservadora, sempre foi, né? Mas eu acho que falta na análise o papel dos Estados Unidos. Ninguém fala disso, né? Sim. Quer dizer, a questão geopolítica dessa discussão falta um lado aí. Né? A política norte-americana, hoje você tem um conflito geopolítico entre os Estados Unidos e a Ásia, que é muito grave, porque ela está na fronteira bélica, mas está na fronteira também tecnológica. Há uma disputa hoje, os Estados Unidos estão em declínio, e há um grande crescimento da China, há um grande crescimento asiático na disputa geopolítica mundial, inclusive na questão tecnológica e na questão econômica. A China hoje é a segunda economia mundial e cresce a 7% do PIB com toda a crise da pandemia, e do ponto de vista tecnológico está lá na frente. Né? Então, há uma expansão já de anos, mesmo antes de Trump, com Trump e também com Biden, a OTAN vai se expandindo para as fronteiras asiáticas, inclusive da Rússia, gerando míssil para lá, gerando conflito em todas as fronteiras do país da OTAN e ameaçando a segurança dos países da Ásia, inclusive da Rússia. Uhum. Então, é preciso ver também quem é o causador desse grande conflito. E ninguém fala da posição norte-americana e da OTAN. Há uma pressão brutal geopolítica que é forçada pelos países da OTAN e principalmente pelos Estados Unidos de ameaçar a segurança desses países, inclusive da Rússia. Então, é preciso também olhar que o grande causador desses conflitos também é o expansionismo norte-americano. É bom que a Rússia invada a Ucrânia? Claro que não. Ninguém quer invasão, todo mundo quer a soberania da Ucrânia. O povo ali no meio sofrendo demais. As Exato. soluções nunca são as intervenções, muito menos colocando no centro um povo que, nesse caso, não tem nada a ver com isso. A guerra nunca é a melhor solução. As intervenções nunca são solução, porque você tem que respeitar a autodeterminação dos povos. A gente vê aquelas mulheres, aquelas crianças, aquelas idosas É. correndo, é desesperador, não é? Então, isso tudo é muito ruim, né? E deveria ter se garantido uma solução diplomática, mas não houve um recuo de 1 milímetro dos Estados Unidos para que essa solução também se desse. Sim. Você ter míssil virado para o seu país e não ter nenhum recuo, como foi a posição dos Estados Unidos, também é complicado. Então, a gente precisa olhar qual é a responsabilidade da OTAN e dos norte-americanos neste conflito, e ninguém fala disso. Só fala da Rússia, só fala do Putin, com todos os problemas, limites e posições conservadoras do Putin,
E a própria esquerda russa também faz muita crítica ao Putin. Mas é preciso que olhe o outro lado nessa história. Agora, é preciso que tenha uma solução diplomática nisso, porque quando começarem a morrer civis ucranianos e aquele desespero, a destruição do país, vai ser um negócio... Hoje mesmo a gente viu nas matérias que não tem apenas alvos civis sendo atacados, mas acabou caindo em prédio, né? Tem míssil no meio da rua, em cidades importantes, então daqui a pouco vai começar a morrer civil, gente inocente nessa história, e a gente não pode concordar com intervenção bélica. Mas é preciso que se veja os dois lados dessa moeda, para a gente não colocar também a responsabilidade apenas na Rússia, mas também no expansionismo norte-americano. Agora, esses alinhamentos vai depender muito dos interesses geopolíticos. O que Bolsonaro foi fazer lá, até agora não está muito claro, né? Não é? Eu fico meio com a pulga atrás da orelha, sabe, Jandira? É para ficar mesmo. É para ficar mesmo. Mas eu acho assim que, por exemplo, o governo Lula e o governo Dilma sempre tiveram boas relações com Putin. Os BRICS foram construídos junto com Putin, né, que era exatamente aquela junção estratégica, né, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Então, isso foi uma coisa muito importante, e te digo, os BRICS foi uma das razões do golpe de 2016, que foi essa junção estratégica desses países. Então, é importante ver que as relações do governo progressista brasileiro com o Putin também sempre foi muito boa. Sempre foi muito boa. Eu espero que não mude. Espero que não mude. Eu acho que vai ser boa também. Acho que o Lula entrando retoma essas relações. Porque é importante o Brasil ter boas relações com os Estados Unidos, mas é muito bom que ele tenha com a China, com a Rússia, até porque são parceiros importantes do Brasil do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da estratégia brasileira. Jandira, essa semana teve até notícia boa, né, na Câmara, que foi a aprovação do seu projeto, com outros deputados, mas de sua autoria, da Lei Paulo Gustavo, né, que vai dar um socorro de 3,8 bi aí para a classe artística. Volta para o Senado ainda, mas é isso que foi aprovado. Você acha que essa quantia será suficiente para, pelo menos, minimizar o estrago que não só a pandemia, como o bolsonarismo está fazendo na cultura brasileira? Então, deixa eu completar a tua informação. A lei da minha autoria é a Lei Aldir Blanc II, que foi aprovada também. A Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei emergencial que veio do Senado e ela é essencialmente uma lei para o setor audiovisual, porque ela tem como fonte o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi contingenciado, sequestrado, na verdade, pelo governo nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos, principalmente. Então, é um dinheiro que junta principalmente o Fundo Setorial do Audiovisual e algum superávit do Fundo Nacional de Cultura, para além do Fundo Setorial. Então, é uma lei de emergência que serve a 2022 e para aí, é uma lei de 1 ano. A Lei Aldir Blanc, que a gente chama de Lei Aldir Blanc II, porque teve a primeira, que foi em 2020, é uma lei de minha autoria, com vários coautores, inclusive na minha bancada, o deputado Renildo, que é o nosso líder, é Alice Portugal, e tem mais 12 coautores de vários partidos. Essa é uma lei permanente, que é 3 bi todos os anos. Essa, sim, é uma lei que a gente tem chamado de Fundeb da Cultura, que é uma lei estruturante para irrigar o Sistema Nacional de Cultura, descentralizando para estados e municípios. Ela foi demandada pela própria sociedade, porque a Lei Aldir Blanc I funcionou tão bem, atingiu 4.176 municípios, foi a lei que mais atingiu municípios, alcançou municípios da história da cultura brasileira, teve um valor de 3 bi, então nós transformamos essa lei em lei permanente. Ela foi emergencial em 2020 e nós a transformamos agora em lei permanente. Então nós aprovamos ontem também. Aprovamos as duas, foi um dia histórico para a cultura brasileira ontem. Nós aprovamos as duas. A Aldir Blanc foi para o Senado, a Paulo Gustavo voltou para o Senado, porque teve emenda. As duas estão lá. Agora nós vamos trabalhar no Senado para aprovar as duas também, para mandar para o Executivo para a sanção das duas leis. Então foi um dia, de fato, histórico para a cultura. Uma é emergencial, que é a Paulo Gustavo, e a Aldir Blanc II, que a gente está chamando, também essa é estruturante, uma lei de Estado, que também foi para o Senado ontem. Foi uma grande vitória desde ontem, foi muito legal. Mas Jandira, essas leis
elas não vão depender dessas pessoas incompetentes que estão no governo na área de cultura para poder serem utilizadas pelos artistas, né? A Lei Paulo Gustavo entrou uma emenda que eu considero preocupante, quer dizer o seguinte, foi o que eles exigiram de quem estava coordenando ali o relatório, exigiram o seguinte, que num prazo de 90 dias, a Secretaria Especial de Cultura vai determinar a linha geral da aplicação dos recursos. Então, eles vão tentar colocar a mão na linha geral de aplicação desse dinheiro. Né? Na Aldir Blanc, ficou o seguinte, o órgão federal de cultura definirá a aplicação geral dos recursos. Só que a Lei Aldir Blanc, ela é promulgada esse ano e começa a aplicar no ano que vem. O ano que vem, esperamos todos, será outro governo. Então, esse pessoal não botará a mão na Lei Aldir Blanc. Eu aceitei o acordo sorrindo. Eu acho que eles propuseram isso sem lembrar que o ano que vem será outro governo. Tomara, né, Jandira? Tomara! Jandira, uma última pergunta de política, depois eu quero falar um pouquinho com você sobre carnaval, que eu sei que a sua carne é de carnaval. Isso. Você escreveu no Twitter que lá na Austrália o ex-juiz já é ex-candidato. Você acha que o Moro abandona a disputa mesmo? Olha, eu não sei se ele abandona, né? Porque ele é uma pessoa um pouco tinhosa, né? Dependendo do planejamento que pessoas lá de fora façam para ele, porque ele atuou o tempo todo num planejamento junto com o Departamento de Estado norte-americano. Né? Então, me parece que a construção da candidatura dele não é da cabeça dele. Então, a depender do caminho que tem proposto para ele, do papel vamos dizer assim, asqueroso que ele possa cumprir na conjuntura brasileira, como cumpriu em momentos anteriores, ele pode ou não desistir. O que eu acho é que ele imaginou que ele seria um fenômeno e a montanha cuspiu um rato. Né? Ele não está cumprindo o papel que imaginava que ele podia cumprir. Foi tendo muita denúncia sobre ele, muita coisa foi se abrindo sobre as falcatruas que ele construiu nesse período e ele não está conseguindo, ele está batendo rapidinho na marquise, né? Então, ele não está conseguindo crescer. Então, pode ser que ele não se mantenha pelo vexame que ele pode se transformar nesse processo. É uma eleição, a fotografia de hoje ainda é uma eleição muito polarizada, né? Entre o Lula e o próprio Bolsonaro, que mantém ali uma resiliência entre 20% e 25% nesse processo. Ele tem máquina de governo, é Auxílio Brasil, é uma série de coisas na qual ele vai buscando se sustentar, e o Lula liderando pesquisa. Construir uma terceira via nesse meio de caminho aí, estão tentando, mas certamente não é o Moro que vai se viabilizando. Então é possível que, para não perder algum mandato ou alguma forma de se manter na política, ele possa se transformar numa outra campanha, né? Uma campanha proporcional para deputado, ou ser senador em algum lugar, se é que ele consegue ser senador em algum lugar, talvez ele desista para tentar uma outra via de se manter no mundo político. Você acha que ele pode desistir? Né? Eu fiz até essa pergunta nas redes sociais. Você acha que ele pode desistir por conta de não estar decolando nas pesquisas ou porque ele não está aguentando o tranco de ter a vida escarafunchada como todo candidato? As duas coisas. Para ele fugir do vexame de ter a vida. Ele já teve bens agora bloqueados, né? Tá uma coisa vexaminosa, né? Então ele pode fugir, porque ao ser escarafunchado, ele vai declinando muito na pesquisa. Isso. Além de ficar muito exposto, ele começa a cair mais, então as duas coisas vão juntas. Né? Então ele pode desistir pelas duas coisas, porque uma coisa leva à outra. Né? E ele pode tentar se manter na vida política como um candidato a um cargo que exija menos, né? Menos exposição e menos disputa. Deixa eu só comentar que a Maria Marta Antunes está reclamando que o letreiro no YouTube está sobre o rosto da Jandira. Não está, gente, não está aqui. A gente não está vendo nenhum letreiro sobre a Jandira. Estou vendo ela inteirinha aqui. Acabei de checar no YouTube também. Não sei se foi alguma maneira de visualização que você está optando aí, Maria, mas aqui está normal. Se botar no celular e deitar, o comentário fica
Ah, fica em cima. Deve ser isso, porque aqui para mim tá normalzinho. Eu tô vendo a Jandira todinha. Óbvio que a gente não ia deixar o letreiro em cima da convidada, né? Jandira, você tá achando que muita gente do nosso campo fica, não quero Alckmin, não sei o quê. Como é que você está vendo as movimentações do Lula? Eu acho que o Lula está sendo muito habilidoso, eu acho que ele está correto em buscar a ampliação da candidatura dele. É que as pessoas, às vezes, subestimam o papel do que é essa corrente neofascista. Nós não estamos enfrentando uma candidatura mais ou menos, né, no sentido ideológico político. Não é uma disputa na normalidade democrática. Nós não estamos num momento de normalidade democrática. Nós estamos numa fase em que ainda tem ameaça à democracia brasileira. Nós estamos num momento de violação constitucional permanente. Bolsonaro continua ameaçando o Supremo. Né? É um governo que arma a população brasileira. Né? Então, nós não estamos vivendo num período tranquilo. E o Bolsonaro não surge da engenhosidade da cabeça dele, até porque ele tem problemas cognitivos também, né? Já deu para perceber. Ele não é uma pessoa que junta muitas frases numa sequência lógica. Então, é óbvio que a candidatura dele, a existência dele, é uma engenhosidade que está além dele. Então, tem uma estrutura por trás dele planejando esses caminhos. E não vamos imaginar que o Bolsonaro foi eleito para dar um caminho fácil para o Lula voltar à presidência da República. Nós vimos o que foi o 7 de setembro no país. Né? Ele se isolou e rapidamente, quando várias forças falaram vamos para o impeachment, surge um Michel Temer com uma carta, o Centrão se reorganiza, Ciro Nogueira vai para o governo, esse impeachment arrefece com muita rapidez. Isso também foi uma engenhosidade da cabeça dele. Para escrever uma carta, teve que mandar um avião para pegar o Michel Temer. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos enfrentando um esquema, não é uma pessoa. Estamos enfrentando um planejamento grande, uma estrutura de poder que tem planejamento, que tem lógica e que tem objetivos. Tem uma agenda por trás disso, um capital financeiro por trás disso, uma estrutura por trás disso. Então, quanto mais a gente ampliar forças, isolar Bolsonaro, mais importante é para a gente derrotar essa estrutura, esse sistema e esse poder. Um poder que matou mais 400 mil pessoas numa pandemia do que poderia. Todos os estudos mostram que não fosse o negacionismo e a atitude desse governo, 400 mil pessoas estariam vivas. A gente não está lidando com um governo criminoso, não é uma coisa simples. Então, o Lula está agindo corretamente, ele está indo buscar forças para ampliar a sua capacidade de isolar Bolsonaro e ganhar a eleição. Aí nós vamos ficar dizendo se vota ou não vota no Lula porque o Alckmin é o vice, pelo amor de Deus. Então, gourmetizando, né? Não é esse o momento, gente. É óbvio que qual foi o aprendizado que nós tivemos em todo esse período, desde que o Lula ganhou a eleição em 2002 para cá. O que não pode é deixar com que a hegemonia, o pensamento hegemônico dominante seja desse campo de centro. A esquerda, o campo popular, tem que ser o pensamento dominante na direção do governo, na direção do programa e na agenda política que vai ser construída. Em algum momento a gente perdeu essa hegemonia e aí nós tivemos problema. Mas enquanto... Jandira, você falou dos problemas cognitivos do Bolsonaro, mas, nossa, o Moro é burrão, hein? Também. É burrão. Eu estou achando que ele é mais burro que o Bolsonaro. Talvez porque ele não tem o mesmo tamanho de estrutura, né, o mesmo esquema por trás dele que o Bolsonaro tem. Né? Então, eu penso que assim, as pessoas têm que enxergar os movimentos do Lula como uma pessoa que amadureceu, que teve um aprendizado e que compreende o tamanho desse inimigo, que está no governo, gente. Tem máquina de governo na mão. A máquina do governo federal é uma máquina imensa, que tem uma estrutura, uma comunicação milionária e legal. Se as pessoas não entenderem isso, não entenderam o que está acontecendo. Então, eu acho que o Lula está fazendo um movimento correto, justo. Ele está trabalhando por uma frente ampla que isole Bolsonaro para a gente poder ganhar as eleições e virar essa página no Brasil.
Bom, Jandira, eu também te trouxe aqui para falar um pouquinho de carnaval, né, gente? Que hoje, se não tivesse a pandemia, onde você estaria, Jandira? Ih, já teria bloco na rua aqui, rolando aqui, já estaria lá. Você mora em Santa Teresa, né? Eita, Tereza. Já estaria por ali, já tinha coisa rolando por aqui, já estaria lá. Já estaria no meio da confusão. Mas eu acho que a gente precisa respeitar esse momento da vida brasileira e eu não vou sair. Eu temo porque tem pessoas que eu acho que sairão às ruas. Eu acho, né? Infelizmente, acho que as pessoas não compreenderam, nem todo mundo compreendeu esse momento. Eu acho que não será a maioria, mas eu acho que vai ter gente que vai sair para a rua, vai juntar gente, e eu acho isso muito ruim. Mas a maioria eu acho que não fará isso. O fato de não ter escola de samba, de não ter um carnaval autorizado, de ter gente ainda se internando, ainda ter Sim. esses dados, eu acho que as pessoas vão fazer mais viagens do que carnaval na rua. Né? Mas eu penso que isso ainda vai acontecer pelo Brasil, no Rio pelo Brasil. Então, eu lamento, eu não vou dar esse mau exemplo, não. Eu vou ficar quieta. Mas se tivesse carnaval, a gente nunca imaginou cancelar 2 carnavais seguidos, né? Meu Deus. Ô, Jandira, eu fico pensando às vezes assim, né? O Brasil, país do carnaval. Aí vem essa pandemia, a gente está quase como ex-país do carnaval, né? Você acha que vai voltar ao normal? Você, como médica, eu vejo tantas previsões catastróficas sobre um vírus sucedendo ao outro. Você acha que a gente vai voltar a pular carnaval como antes? Olha, eu vejo assim, nosso número de vacinados de primeira dose está razoável, de segunda dose está razoável, mas nós precisamos ampliar a dose de reforço. E das crianças também, porque as crianças, com essa política do governo de assustar os pais, a adesão das crianças está abaixo do esperado, e as crianças também transmitem. Né? Uhum. Além do risco delas próprias, elas também transmitem. Então, nós precisamos aumentar o número de doses de reforço de vacina das crianças para a gente ter uma certa tranquilidade. Agora, a gente só vai estar tranquilo mesmo na pandemia se a gente vacinar a população mundial. Você veja, a África, quando estava com 7% de cobertura, foi onde surgiu a Ômicron. Porque não há como você evitar variantes, e daqui a pouco a gente pode ter uma variante resistente às vacinas, se a gente tiver uma média populacional vacinada baixa. Não adianta você vacinar países ricos e deixar os países pobres sem vacina. Isso é uma coisa inaceitável. Vacina é um bem público, não é um bem de mercado. E foi o que aconteceu. As empresas, os laboratórios fabricantes das vacinas resolveram fazer disso um bem de mercado. Então, venderam ao Canadá 3 vezes mais as doses que eles precisavam, venderam aos Estados Unidos 2 vezes as doses que precisavam, começaram a vender aos países que podiam comprar e deixaram a África sem cobertura vacinal. Quem fez solidariedade com a África foi a China, foi Cuba, ou seja, é impossível isso. Então, a África, o que aconteceu? Com a transmissão acelerada, fez a Ômicron. Já tem uma variação da Ômicron acontecendo. Uhum. Então, Sim. se você não resolver a vacinação da população mundial, podem surgir variantes que nos deixem em pandemia por muito tempo. Então, ou resolve a vacinação da população no mundo, ou nós não vamos sair dessa pandemia tão cedo. Né? Eu acho que se a gente resolve isso, nós voltaremos a pular carnaval. Numa boa, e normalmente, né? Mas do jeito que a gente vai, sem vacinar a população mundial, nós podemos ficar um bom tempo sem a condição de voltar à normalidade. Né? E isso é muito ruim, socialmente, do ponto de vista sanitário e economicamente. Né? Ó, a Leida Terezinha Raineck está falando aqui. Eu sempre comento nos teus posts e vídeos, Jandira. Xingo muito os bolsonaristas. Obrigada, viu? Porque a gente dá bom dia já começa a ser ameaçado pelo bolsonarismo na rede social. É uma coisa. Você faz bastante sucesso nas redes também, né? Eu vejo que às vezes seus vídeos circulam muito, né? Então isso acaba atraindo mesmo os Não é uma haters. rede de ódio muito potente. Impressionante. Do bom dia começa. É uma coisa terrível, é uma violência política de gênero assim muito pesada. É muito Sim. duro, mas Eu me lembro do teu histórico, né, Jandira? Já aquela vez que você não se elegeu senadora justamente pelos ataques que você sofria machistas, né? eu fui a primeira vítima de fake news nesse país, em eleição. Isso foi em 2006, não tinha nem WhatsApp.
Não tinha Facebook, não tinha nada, foi por SMS. E panfletos, né? Impressos. Eu me lembro que começou a circular no Rio. Cartaz do meu tamanho na rua, eu com uma adaga na mão sangrando, com crianças assassinadas, uma coisa Meu Deus do céu. horrível. Como é que você viu essa aprovação aí na Colômbia, né? Muita gente do nosso campo, inclusive, achou exagerado os 6 meses, né? Mas é. 6 meses já é um parto prematuro, né? Uma criança É. formada, né? Aí, de fato, acho que foi muito. Aqui no Brasil nunca se propôs isso, né? Sempre se propôs uma regulamentação muito criteriosa, até 12 semanas, muito criteriosa, com profissionais de saúde, equipe multiprofissional, buscando, inclusive, a desistência da opção. Aqui nunca se propôs um tempo tão largo, né? E sempre com cobertura multiprofissional, cuidadosa, sempre foi muito criteriosa a visão, não só da área de saúde, mas do próprio movimento de mulheres. 6 meses, de fato, é um tempo muito largo, porque isso é um parto prematuro. O que sempre se observou aqui foi no caso de anencefalia, né? Você poder interromper a qualquer tempo, mesmo no parto prematuro, porque é uma criança sem possibilidade de vida. Né? O próprio Supremo que legislou sobre isso, porque a Câmara nunca conseguiu legislar. Né? Mas no caso de interrupção de uma gravidez considerada, vamos dizer assim, um abortamento, nunca se considerou um tempo desse. Eu acho que eles fizeram isso, eu fiquei pesquisando para entender por que eles botaram esse prazo largo. Por conta justamente de demora em decisões judiciais, né, Jandira? Como aconteceu com aquela menininha que teve que entrar na justiça e que foi fazer o aborto legal. Aí foi caso de estupro. Ela já estava com mais de 4 meses por causa da demora da justiça, né? Em caso de estupro, risco de vida da mãe, né? Isso aí são casos mais excepcionais, né? Não pode ser um tempo geral. Né? Não, e muitas vezes, em discussões, inclusive na Câmara, queriam mudar o Código Penal para retirar esses 2 casos do Código de 1940. Né? Casos de meninas de 10 anos estupradas pelo pai e não queriam permitir a interrupção da gravidez. E diziam que a culpa era da vítima, da sexualidade da vítima. Teve um dia que eu perguntei, e uma criança de 10 anos que é estuprada, 11 anos, 12 anos, que engravida? É a sensualidade dela, eu já ouvi essa resposta. Credo, que nojo. O parlamento brasileiro, né? Eu ouvi isso, é um negócio dramático. Tem, em geral, estupro de criança assim, em geral é pelo pai ou pelo padrasto, ou pelo parentesco biológico. Você não pode pedir a uma menina de 11 anos de idade que tem um filho que é seu irmão, que é filho e neto ao mesmo tempo desse estuprador. Você imagina o que é isso. Né? Então é muito louco como as pessoas são insensíveis, né, ao conforto psicológico de uma criança, uma situação bizarra dessa. Né? E obrigar uma criança a ter um filho do próprio pai, né, ou do padrasto, ou do irmão, ou do primo. Então são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Né? Ou o risco de vida da mãe, né? Uma cardiopata, uma situação grave que você põe em risco a mãe e você não poder interromper uma gravidez de altíssimo risco. Então, isso está no Código Penal desde 40. E tem gente hoje querendo tirar isso do Código Penal da década de 40 do século passado. Ave Maria. Muita gente comentando aqui. Desculpa. Não, pode falar. A Maria José Rosa Teixeira, a Maria Angélica Codibelli dizendo: gosto demais dos vídeos dela. Se morasse no Rio, meu voto seria para ela. Acho que tem muita gente no Brasil que gostaria de votar em você, né? Você sabe que antigamente a eleição era no país todo, né? Mesmo para deputado federal. Era antes? Era. Por exemplo, a Constituinte de 46, os deputados foram eleitos no Brasil todo. Então eu poderia ter votado no Marighella? Poderia. O Marighella foi constituinte pelo nosso partido. Né? Sim. O João Pedro de Oliveira, nosso autista, está falando aqui. A Jandira, minha amiga, eu amo muito você, estou muito feliz sem parar desde ontem, porque ontem o meu amigo, deputado federal Paulo Teixeira, falou sobre mim na Câmara dos Deputados. Só alegria. Que bom, João Pedro. Eu mandei um abraço para ele na hora que o Paulo falou. Que demais. Jandira, qual que é a tua relação com o carnaval? Eu queria mostrar aqui umas fotos da Jandira folheando, tá, gente? Só para a gente viajar aqui.
acho que 3 fotos, né, Guilherme? Olha só. Ah, Tem essa. Tem mais uma, ó. E tem mais uma também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a bateria, mas eu quero mostrar primeiro essas fotos da Jandira. Aí é bem na Lapa, né, Jandira? não, essa é no Santo Cristo. Essa é no Ah, Santo Cristo, a outra foi no Simpatia. Essa no Simpatia, que é a lilás e amarelo, né? sim. E a primeira foi na Praça 15. Foi na Praça 15. Qual que é a tua relação com o carnaval? Começou desde criança? Desde criança, eu cresci no subúrbio, Sinara, do Rio, né? Eu morei em Madureira, morei em Irajá, morei em Rocha Miranda. O primeiro lugar que eu morei no Rio, que eu vim para o Rio com 6 anos, 5 para 6 anos. Você era de onde? Você nasceu no Rio, não? Não, eu nasci em Curitiba, saí de lá Ah, com 1 ano de idade. Depois minha família girou por Londrina, por São Paulo. Eu vim para cá com 6 anos. E meu avô materno, pai da minha mãe, morava no distrito de Nilópolis, na Baixada. sim. Chama-se Olinda. Não sei se você sabe que no Rio tem Olinda também. Não, É um distrito de Nilópolis, engraçado. então Olinda. Eu estudei no colégio Olindense, que era na mesma rua Você é onde eu morava. uma pernambucana carioca. Então, a gente fazia muito bloco de carnaval do subúrbio, né? Então, desde criança, eu comecei a tocar. Eu sou baterista profissional, né? Mas as primeiras sequências de batuque foram exatamente desses blocos. Eu tocava o tarol, né? Aquela caixa, os Sei. blocos de carnaval de bairros. Os bairros tinham seus bloquinhos. Então, minha mãe fazia a letra da marcha, a gente fazia as músicas próprias dos blocos e a gente saía, a gente fazia aqueles bonecos grandes, parecia linda mesmo. Fazia aqueles bonecos, a gente entrava dentro dos bonecos e fazia as marchinhas, os blocos, a gente saía pelas ruas. E em Madureira tinha já a Portela e o Império Serrano. A gente morou na Rua do Portelão, estava fazendo a sede da Portela atual. Então, a minha relação com o carnaval, eu me lembro, uma vez minha mãe me perdeu de vista, eu tinha 8 anos, quando ela viu, eu estava sambando lá na frente do bloco, ela foi me achar lá na frente. Então, a gente participava muito dos blocos de rua dos bairros. Os bairros tinham seus blocos próprios, seu samba próprio, tinha as escolas de samba de Madureira, que a gente acompanhava. Então, desde criança, a gente se envolvia muito com o subúrbio, muito envolvido com samba e com carnaval. Então, desde criança, eu me envolvi muito com isso. E fui crescendo e me envolvendo. Depois eu fui baterista profissional de banda, sempre muito envolvida com música. E tudo isso, a música sempre teve muita presença na minha vida. Você tem uma Agora, voz muito boa. Você chegou a ser cantora, alguma coisa assim, não? na banda eu cantava também, mas eu era Ah, predominantemente baterista, né? E de vez em quando eu cantava também na banda, algumas músicas eu cantava. Mas então eu sempre fui muito envolvida. Agora depende muito do meu estado de espírito. Às vezes quando eu estou, uai, o que o que aconteceu? aconteceu aqui? Mudou a cor? A minha imagem desapareceu aqui, coisa Não, estranha. aqui ficou roxa. Você sabe o que Eu é, estou no Guilherme? carnaval, então. Fiquei no carnaval. Não entendi o que aconteceu aqui com a minha imagem. Ficou esquisito de repente. Você sabe o que foi, Gui, que pode ter acontecido? Opa, caiu? Não. Não, eu não sei o que aconteceu, não. Que estranho. Olha, peraí que o Guilherme, o produtor, está falando aqui. Acho que é algum problema da webcam. Ele está Não, falando. mas eu nem estou na webcam. Eu estou na câmera do computador mesmo. Você quer entrar e sair de novo? Isso. Você quer sair e entrar de novo? Eu Tenta vou aí, fazer Jandira. isso. Eu vou sair, espera aí. E aí, gente, cadê os nossos superchats? Vocês vão fazer pergunta para a Jandira, não é? Pelo amor de Deus, homenageiem a moça aí, gente. Até agora não teve um membro, nenhum superchat para a Jandira Fegali. O Marcos Godoy está falando aqui, irmã de um dos integrantes do Roupa Nova, exatamente, do baterista, e ela também é baterista. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da batera. O Cledson Wayne falando, as duas são pessoas bacanas, o cabelo da senhora está top nessa cor. Ai, que bom que você gostou, viu? Porque aí tem uma galera me chamando de Cruella. Não me importa, tá? Tem que me chamar de Cruella. Só não me chame de Cruella de um jeito bruto,
machista, tá? Vocês podem chamar, não tem problema não. Eu acho a Cruella um charme. Nelson Franca fala: que delícia ouvir essa mulher em política e todos os assuntos. Te amo, Jandira. Pena você não ser candidata por São Paulo. Eu também gosto muito de conversar com a Jandira. Além de tudo, eu acho que a Jandira tem uma voz tão agradável, né? Ela é uma pessoa que não tem aquela voz que incomoda os nossos ouvidos, né? Ela tem uma voz suave. Por isso que eu perguntei se ela tinha sido cantora em alguma época, e ela disse que de fato cantou na banda, né? Deixa eu ver aqui o que está rolando. Não resolveu? Quer dizer que você vai ficar assim? Ah, mas que coisa, gente. Luz aqui, eu acho que foi isso. Deu algum problema aqui na internet e ficou assim. Mas, enfim, a gente está já quase no finalzinho. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas uma foto antiga da Jandira na bateria. Cadê a foto dela tocando bateria? Vai mostrar, Olha, ele está perguntando aqui, o Guilherme, se você quer tentar pelo celular. Vou tentar. Peraí. Olha aí, olha a foto, gente, que fofa da Jandira na bateria, que demais. Eu vi vários vídeos de você tocando bateria, Jandira. Gostaria muito de botar aqui. O problema é que o YouTube está derrubando todo vídeo nosso que a gente coloca música, sabe? A gente bota a música e eles derrubam. Apareceu vários superchats aqui. Eu fui falar que ninguém tinha feito, aí apareceram um monte. A Leda Terezinha Heineck fala: sou fã da Jandira. Ela coloca matérias importantes de interesse público, muita admiração. A Maria José Rosa Teixeira fala: temos poucas parlamentares, mas de grande valor. Jandira é uma delas. Admiro muito sua postura e atuação. E a Flávia Moraes fala: gosto muito da Jandira, sempre firme. Sem dúvida, é uma das melhores deputadas que nós temos lá, né? Acho que não é questão nem de ser de esquerda ou de direita. A Jandira é uma ótima deputada, sempre foi. Ela está tentando aqui, tá, gente, melhorar o vídeo, mas já volta. Pronto. Agora melhorou. Foi o celular? Você pegou o celular? Estou no celular. Melhor. Então, o primeiro café... Eu estava falando que as pessoas ficam me chamando de Cruella, sabe? Eu falo assim, pode me chamar de Cruella. Cruella é super charmosa. Eu só não gosto que me chame de Cruella de maldade, sabe? Porque tem gente que usa isso como se fosse uma agressão. Agora tudo é agressão, né? O cabelo branco é agressão, tudo vira agressão. Não, o cabelo branco é muito legal. E o Lucas Roan está falando aqui com o primeiro café. Se tu é Cruella, eu sou um dálmata. Que ótimo. Beijos, bom programa e bom carnaval. Estão querendo seu cuidado. Não é? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a bateria. Você também começou... Porque a bateria é um instrumento que não muitas mulheres tocam, né? Não. Mas é que eu te digo, teve o tarol do bloco de carnaval, né? O tarol que a gente chamava, que era caixa. E depois, o meu irmão, que é músico, é o Ricardo Fegali, do Roupa Nova, né? Ricardo é muito multi-instrumentista, né? Ricardo é uma figura, um músico excepcional. E ele começou a tocar aos 11 anos de idade. E eu tinha 9. E ele me levava para os eventos dele, eu acompanhava a banda dele. Eu me lembro até, eu sempre digo para ele, ele é uma figura que me levou para um outro universo, né? Eu digo que ele me salvou, assim, porque eu comecei a ver o mundo de um outro jeito, que a música gera novos afetos, novas relações com o mundo, outros valores. Eu acho a música, a arte, né, no geral, muda a nossa vida. Então, eu comecei a acompanhar e me liguei muito na bateria, porque eu sou muito ligada no ritmo, na cadência. A família do meu pai é muito musical, muito artística. Meu pai era libanês e a família dele toda do Líbano é de pessoas do mundo da arte, né? De cinema, de teatro e tal. E eu comecei a me ligar muito na bateria, né? E ele me ensinou a tocar. Depois eu fui estudar. Eu tenho carteira de ordem dos músicos desde os 15 anos de idade. Olha só. E quando furou o baterista da banda, o cidadão foi embora, um dia eles estavam ensaiando a banda, estavam meio amoados e tal. Aí eu disse, deixa eu tocar. Aí eu fui tocar e, com isso, eu acabei entrando para a banda e segui com eles alguns anos. E a gente fazia bailes
profissionais, até de 7.000 pessoas de público. E a gente rodou, viajou, era uma banda que ficou muito conhecida à época, né? E eu fui sacar esse pioneirismo muito tempo depois, porque não tinha nenhuma mulher que tocava bateria na época que eu tocava. E depois eu fui ver, escrevendo sobre a minha mãe, depois eu fui ver como isso tinha muito a ver com a minha mãe também, que minha mãe tinha brevet de aviação, minha mãe pilotava avião na época dela, minha mãe andava de moto na época dela, também não tinha, as mulheres também não faziam isso na época dela, né? Então, essas coisas do pioneirismo, da ousadia, da aventura, essas coisas tinham muito a ver também com essa marca. E eu fui vendo outros pioneirismos da minha vida e a gente vai vendo que isso tem a ver com as coisas que eu faço hoje, né? Que a gente vai puxando as coisas, às vezes à frente do seu tempo, às vezes no seu tempo, às vezes você está atrás de mulheres mais avançadas, você segue também. Então tem isso. E aí a música faz parte da minha vida muito até hoje, assim. Acho que um mundo sem música não é mundo, né? A gente não conseguiria viver, né? Sem arte, sem música, não tem como. Nossa, me salvou nessa pandemia ouvir música. E, Jandira, você é cinema, engraçado. Né? Música e cinema, me Cinema, exatamente. Engraçado porque você é médica, baterista, política. Qual que te traz mais satisfação? Olha, cada um traz um tipo de satisfação, né? Eu acho que a música traz satisfação transversalmente, o tempo todo, né? A medicina, a gente cura pouco, mas cuida muito, né? Porque a medicina, às vezes, você cura muito na emergência, né? Porque ou salva ou morre, né? Emergência, eu fiz muita emergência, muita UTI, trabalhei nessas duas coisas. Depois me especializei em cardiopediatria, porque na cardiologia infantil você cura muito, diferente da cardiologia de adulto, né? Na cardiologia pediátrica você cura com as cardiopatias congênitas, que você faz a cirurgia, você resolve, você previne. Né? A cardiologia de adulto, você acompanha muitas vezes os casos já cronificados, né? Do hipertenso, do cardiopata. Se não, gente, eu quero resolver. Aí eu fui para a cardiologia pediátrica, né? Eu sou muito de tentar dar solução nas coisas. E a emergência também, entra uma pessoa na emergência, você tem que resolver, você tem que ter iniciativa para resolver. Né? Então, a medicina te gratifica muito, porque você cuida, muitas vezes você resolve, você acolhe. Então, essa satisfação também é muito grande. E na política, você é um outro tipo de satisfação, né? Porque você, de alguma forma, você às vezes acha que vale a pena. Né? Às vezes a gente não acha, porque a sociedade às vezes não acompanha, não reconhece o esforço da boa política, né? Porque a grande mídia também não ajuda nisso. Né? Nos localiza sempre a política na coisa ruim. A população não enxerga. Mas, por exemplo, aprovar uma lei como a de ontem é um momento que você acha que vale a pena, né? Ter relatado a Lei Maria da Penha, ter escrito o texto da Lei Maria da Penha, como eu fiz, é um grande momento, também me gratificou muito. Né? Quando eu fiz a lei que obrigava os planos de saúde a botar prótese na mama, quando aquela mulher perde a mama por câncer, que beneficiou tantas mulheres, é aquele momento que você acha que vale a pena ter feito. Quando você, a partir do seu lugar de deputada, você acompanha as lutas, essas lutas são vitoriosas, vale a pena. Quando você sustenta o governo progressista e ajuda esse governo progressista a levar benefícios à sociedade, ou quando você evita uma desgraça com um governo como esse, né? Então, tudo isso traz também gratificações, apesar do desgaste, do custo pessoal. Né? Eu tenho 36 anos nessa vida institucional, talvez seja... Caramba! Eu e mais uma que tenhamos esse tempo todo na vida institucional, eu tenho 8 mandatos. Né? Caramba, então, Jandira, você é forte, viu, minha filha? Isso é uma vida, Sinara, isso é uma vida. Você né? é forte, porque eu não sei se eu aguentava, não. São 8 mandatos, isso é uma vida. Né? Então, às vezes, você olha para trás assim, valeu a pena, é isso mesmo. Né? Eu estou até tentando sistematizar isso num livro, para que as pessoas entendam esse testemunho, para que as mulheres também se estimulem a fazer parte desse processo da política. Mas, então, você olha para trás, se valeu a pena, você olha, né? Eu acho que valeu a pena, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz, mas o custo pessoal disso também não é pequeno. Né? Sim, mas, de qualquer maneira, é uma vida inteira. Né? Então, tem a hora que gratifica muito e tem a hora que não também. Né? Você também tem muitas derrotas, mas faz parte. Né? Na política, você não ganha sempre. Se você tivesse que escolher...
Olha, se for pelo meu desejo, eu diria que eu queria sair por aí só tocando bateria mesmo. Seria bom, né? Diz que o Eduardo Cunha também tocava, mas você toca melhor que ele, né? Aquilo não toca, né, bateria? Pelo amor de Deus. Eu toco bateria, sim, eu toco mesmo. E se eu Papo pudesse... furado, né? Aquilo lá não... Se eu tivesse hoje um tempo... Eu não vou tocar mais bateria profissionalmente, né? Mas eu gostaria muito de tocar com mais frequência, né? Mas isso ainda vou conseguir fazer, tenho certeza. Opa! Olha, uma última pergunta aqui. A Fátima Simões fala que queria ouvir você falar da federação partidária. Qual a sua Que ótimo. expectativa? Posso falar, sim. Uma Sim. ótima pergunta, Fátima. Obrigada. A federação partidária foi a única coisa que a gente conseguiu aprovar agora na legislação, vamos dizer, eleitoral partidária do país, né? Não passou nada, não passou o distritão, não passou coligação, nada disso teve vitória, né? Mas a federação a gente conseguiu contra uma lógica de extinção partidária, de restrição. A federação a gente está tentando desde 1999. O primeiro projeto foi do Haroldo Lima, que era um deputado da nossa bancada, que infelizmente nós o perdemos agora na Covid, né? Uma pessoa sensacional, muita dor a perda do Haroldo. Sim. Mas o primeiro projeto foi em 99, ainda não tinha legislação restritiva, mas ali ele era um visionário, né? Porque a Frente Ampla do Uruguai tem 40 anos, é uma federação de partidos. Você não extingue os partidos, não é por uma imposição autoritária, mas você faz uma frente de partidos, é uma opção em que você diz o seguinte: todos nós nos unimos, fazendo uma agenda comum, vamos juntos para a eleição e vamos juntos no parlamento também. Você fica junto pelo menos 4 anos, pelo menos pode durar 20, 30, 40, como na Frente Ampla do Uruguai, como é a Federação Alemã, como é o Congresso Nacional Africano do Mandela, como é a Frente do Chile, como o que a Espanha fez, como Portugal fez, né? Porque possibilita que a gente não se fragmente. Essa unidade desse campo popular democrático muitas vezes se fragmenta nas eleições, municipais, e a nossa divisão nunca dá certo, né? Então, essa federação possibilita uma unidade de partidos, né, que juntos tem um único candidato a presidente, um único candidato a governador, um único candidato a prefeito, faz chapas juntos, e isso possibilita uma agenda comum para o país, né? E isso, estrategicamente, é muito importante. Então, a gente conquistou, estamos agora tentando juntar o máximo de partidos, nós temos conversado PT, PSB, PCdoB, PV, tentando atrair também o PSOL, a Rede. O PDT tem um outro candidato a presidente, fica mais difícil, né? Sim. Mas a gente está tentando juntar pelo menos esses 4, PT, PSB, PCdoB e PV, agora. Tentando atrair PSOL e Rede, não sei se a gente consegue, mas pelo menos esses 4 a gente está tentando fazer para poder juntar uma agenda programática, estratégica para o país, e eu acho que a gente vai conseguir. Porque o pessoal ficou meio desanimado aí quando viu essas brigas do PSB, já ficou meio desanimado com a história da federação. Né? Na verdade, é uma luta dos palanques regionais, isso sempre tem, né? Uhum. Mas a gente está vendo se consegue superar isso para não inviabilizar a federação, que é muito mais importante, né? Estrategicamente falando. O Gabriel Carquejo fala: Jandira, nasci em Irajá e sou cria da Penha. Fiz sambas para blocos no Carnaval do Subúrbio e frequentei a Imperatriz Leopoldinense. Linda então, sua história. Eu brincava quando eu morava em Irajá que o meu sonho era morar na Vila da Penha, que era mais iluminada. Eu dizia, oxe, a Vila da Penha é uma iluminação só. Eu lembro disso. Eu morei em Irajá em vários lugares, inclusive, muito tempo. Eu estudei ali no Instituto Marques, na Monsenhor Félix. Ali, saí dali no 3º ano, na época era ginásio, né? Não tinha esse negócio de ensino fundamental, ensino médio, era primária, admissão, ginásio e científico. Eu fiz científico. Depois medicina lá na UERJ, né? Então, eu dizia em Irajá que meu sonho era morar na Vila da Penha, porque era mais iluminado. O Largo do Bicão era cheio de luz, e eu dizia que era o meu sonho de consumo. É isso. A Inês Cavalcante Costa Pereira fala: boa tarde, encontrei Jandira saindo de um sambinha no centro do Rio, correndo para almoçar com o filho, mas não negou uma foto de amigos cearenses que estavam comigo. Linda, linda! Barato o chat, né? Muito legal.
Jandira, ó, tem mais uma aqui. Lista o chat falando: meu respeito e admiração a essas duas grandes mulheres, Sinara e Jandira. Muito obrigada. Jandira, foi um prazer conversar com você. Eu E também, volte Sinara. sempre, querida. Isso, e, ó, eu estou adorando essa tua caracterização aí do carnaval. Pelo menos Você eu digo viu? assim: a gente vive tantas tragédias, Sinara, que a gente precisa sorrir, né? Sem Sorrir, dúvida. colocar um batom, botar uma flor e dizer que é possível, né? Porque política só serve se for para a felicidade da gente, né? E das Exato. pessoas. Então, a gente não faz política para tragédia, a gente faz política para ficar bem, para ter mais sorriso, mais felicidade, mais convivência, mais solidariedade. Então, eu adorei você sorrir com esse batom vermelho, com essa flor, é assim que a gente tem que olhar para o mundo, sempre projetando a alegria, né? E é assim que a gente tem que A viver. ideia desse programa é essa, Jandira: dar uma força aos espíritos para a gente aguentar a luta, porque a luta não está É mole, isso. não. Não está não, mas a gente aguenta e vamos aguentar para ficar bem, tá? Tá bom. Ó, Beijo para você, beijão, querida. querida. Tchau, Tudo obrigada. de bom. Tamo juntas. Tchau, tchau.